Fala, gente. Opa! Fala, gente. Sejam bem-vindos aqui numa aula onde a gente vai resolver questões de vestibulares, né? Nesse caso aqui é uma questãozinha chupetinha estilo Enem, né? Na verdade, não é uma questão tão simples assim. A gente vai conversar sobre a questão, resolver ela, tá? E entender um pouquinho sobre como o Enem cobra isso de vocês, né? Percebam já nas alternativas aí que não são números tão tranquilos, né? Não são números redondos. A gente vai ter que chegar nesse resultado. Mas lembrando que aqui a gente está trazendo sempre para vocês assunto de matemática e física, e hoje eu estou trazendo aí a tal da cinemática. O que é cinemática? É a matemática do movimento. Então a gente tem aqui uma perguntinha, ela pode ser resolvida de duas formas dentro da cinemática, tá? Lembrando que a cinemática tem várias partes dela, tem a categoria dos movimentos, tem a categoria aí da movimento, tem a categoria aí da parte das equações. As equações são importantíssimas. Equações que a gente chama de equações horárias. E tem os gráficos, né? Gráficos. Mas fora isso, tem muito mais coisas que a gente consegue transformar isso uma coisa na outra. Então, eu posso transformar isso num gráfico e resolver, eu posso utilizar as equações e resolver, ou eu posso pensar no tipo de movimento. Tá bom? Vamos ler a questão e aí a gente decide. Olha só. Em uma corrida de 10 voltas, disputada por dois carros antigos, A e B, o carro A completou 10 voltas antes que o carro B completasse a oitava volta. Sabe-se que durante toda a corrida, os dois carros mantiveram-se velocidades constantes iguais a 18 e a 14 metros por segundo. Então, são os dois carros, né? A e B, respectivamente. Quem que é mais rápido? O carro A. Então, a gente tem a velocidade do A já. Sabe-se também que o carro B gastaria 288 segundos para completar 8 voltas. A distância em metros que o carro B percorreu do início da corrida até o momento em que o carro A completou a 10ª volta foi de aproximadamente quanto? Então, olha lá, o Enem ele tem esse costume, né, de fazer você ter que interpretar a questão. Algumas vezes ele vai te colocar o desenho disso daqui, né? Então, ele pode colocar lá o carro A numa pista, o carro B em outra pista e comparar os dois, tá bom? Ou ele pode fazer os dois na mesma pista e dar a equação. Enfim, ele tem esse costume. Mas aqui, como é uma questãozinha um pouquinho trabalhosa, ele não colocou o diagrama e a gente vai trabalhar então para chegar nessas alternativas aqui, ó. Então é alguns desses valores aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou utilizar das equações, porque as equações aí tem muitas variáveis, né? Tipo aí o sorvete, até poderia ser ele, né? Mas eu vou definir o zero e tudo mais. Eu vou trabalhar com a lógica aqui, eu vou trabalhar com a parte que a gente chama de velocidade média. Então, a velocidade média disso, quando ela é constante, eu não preciso colocar o m. A velocidade vai ser a mudança de espaço devido ao tempo que eu demorei a percorrer, ou ao intervalo de tempo, né? E eu vou utilizar aqui nesse intervalo de tempo o valor de 288 segundos. Com 288 segundos, eu vou calcular o quê? A velocidade? Não, eu vou calcular o deslocamento. Então, eu tenho que fazer um ajuste na minha fórmula, né? A, o deslocamento tá aqui em cima, ele continua, ele vai ser igual, lá do lado de lá, ó, seria igual a velocidade vezes o tempo, né? Ou vezes o intervalo de tempo, que você já sabe. Então, o meu deslocamento aqui, para eu dar, olha que legal, o deslocamento de 8 voltas ele vai ser a velocidade do carro que percorreu em 288 segundos, que é a velocidade do carro B. Então, aqui eu utilizaria a velocidade do carro B. Vamos ver lá? 14. Então, 14 é o valor da velocidade do carro B. E qual aí seria o valor do tempo? 288, né? Lembrando aí que a matemática tem que estar sempre bombando aí, você está sempre resolvendo as equações. Eu vou resolver essa para você, porque eu tenho ela anotada aqui já. Então, a mudança de posição aqui, ela vai ser de 4.032 metros. Então, isso é 8 voltas. Então, se isso é 8 voltas, né? Olha que legal, qual é a quantidade total de espaço, ou seja, quanto que vale 10 voltas. E como é que a gente faz isso? Regra de 3, né? Então eu tenho três valores, eu tenho 8 voltas, eu tenho o valor do deslocamento e eu tenho o outro valor aqui. Vamos montar a nossa regrinha de 3, que nada mais, nada menos do que uma fração, né? Só deixa eu anotar isso melhor aqui, gente, que a minha caneta falhou um pouco, ficou um pouco bagunçado aqui, né? Eu vou colocar aqui
o valor 4.032. Então, o primeiro deslocamento que a gente teve foi de 4.032 metros. Isso é equivalente a 8 voltas, né? Como é que eu faria isso, então? 8 voltas está para 4.032. 10 voltas está para x. E aí você vai multiplicar cruzado, vai ter aqui 8x, né? Aqui o 10 vai multiplicar esse valor, então colocando um zero no final dele. E aí você teria este resultado aqui. E aqui eu tenho x dividindo. Então seria 4.320 dividido pelo x, não, perdão. O 8 que está multiplicando passa dividindo, né? E aí eu vou achar o quê? Professor, você vai achar aí o valor do x, que vai ser o resultado para 10 voltas. Então, eu vou achar o deslocamento que o A teve. Por quê? Porque o A percorreu essas voltas nesse tempo todo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nesse deslocamento, que foi de quanto? Perdão, gente, que... tá certo, que foi de quanto? Que vai ser aqui esse valor, um dividido pelo outro, né? Que você vai ter aqui, então... Deixa eu conferir aqui nos nossos resultados. 5.000... 5.040. 5.040 metros, né? Vou colocar lá em cima, fica mais tranquilinho de colocar lá em cima, ó. 5.040 metros, né? Vamos fazer aquele julgamento que a gente faz do Enem? Percebam que a gente encontrou dois resultados que não são os resultados finais, né? Olha só o que aparece aqui na letra D. E olha só o que aparece lá na letrinha C. Então, o que significa isso? Significa que esses valores, esses resultados aí, eles vão aparecer e eles não são a resposta. Por quê? A resposta aqui é o seguinte, ó, a distância em metros que o B percorreu até que o carro A cruzasse a linha de chegada. Quando que o carro A cruzou a linha de chegada? Não sei, então eu preciso necessariamente saber o tempo disso, né? Velocidade é igual a mudança de espaço pela mudança de tempo, dividido isso, né? Ou a minha mudança de espaço vai ser igual a velocidade vezes o tempo, ou vezes o intervalo de tempo. E qual é esse intervalo de tempo aqui? Porque ele não fez as 8 voltas, ele fez quase as 8 voltas, né? Então aqui vai ser a distância que o A percorreu, o deslocamento que o A percorreu, então vai ser igual a velocidade que o A percorreu aí também. Tá? Deixa eu só arrumar meu delta aqui. Pronto. A velocidade do A tá ali na questãozinha, que vai ser igual a 18 vezes o tempo, que o tempo aqui é quanto? Eu não sei, é isso que eu quero saber, né? Então aqui agora, quem que eu sei desse lado aqui? Eu sei o meu deslocamento, tá? Deixa eu fazer um ajuste aqui, deixa eu deixar somente a letrinha T. O deslocamento vai ser 5.040. O 18 agora, que está do lado direito aqui, né? Ele passa lá para o lado esquerdo, tá multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ser 5.040 dividido por 18. Tá, gente? Vai dar um tempo menor, são múltiplos aí, tá? Ele vai dar um tempo menor, vai dar um tempo de 280 segundos. O que que significa isso? Que 280 segundos foi o tempo que deu pro carro A chegar até a linha de chegada, né? Então ele chegou até a linha de chegada. Tá, e aí? E o carro B? E o carro B percorreu esse mesmo tempo até o A cruzar a linha de chegada. Vamos na pergunta de novo. Vamos interpretar somente a pergunta agora. A distância em metros em que o carro B percorreu do início da corrida até o momento em que o carro A completou a 10ª volta, né? O que significa isso? Significa aí que então eu tenho que fechar com o valor do carro A. Tá aqui o tempo do carro A. E aí eu utilizo isso em quem? De novo na equação de espaço ali, ó. O espaço é igual a velocidade vezes o tempo. É isso daqui, ó. Mas agora vai ser o espaço que o B percorreu, é isso que eu quero saber. Então vai ser a velocidade do B. Só que agora vai ser qual tempo? Vai ser o tempo que eu descobri ali agora. Então aqui vai ser 14 vezes 280. Percebam aí como tem diversos e diversos passos, né, para eu chegar aqui na minha respostas, né? Vamos então pensar um pouquinho até antes de vocês resolverem essa multiplicação, que eu sei que vocês vão fazer de cabeça aqui, ó, é 14 vezes 280 e aí chega na resposta. Primeiro, o que que a gente teve que fazer? Tivemos que calcular o deslocamento do carro B, não, perdão, o deslocamento de 8 voltas, né? Então aqui é o deslocamento de 8 voltas, beleza. Depois a gente percorreu, então,
então, a mudança de posição do A. Para quê? Para a gente descobrir o quanto tempo o A levou. Utilizamos uma regra de 3 para isso. E aí, sabendo então o tempo que o A levou, foi calculado aqui o tempo que o A levou, a gente consegue utilizar esse mesmo tempo, porque aconteceu ao mesmo tempo que o B percorreu o espaço dele, né? E aí chegamos então nisso daqui. Percebam que o Enem não é tão, fiz uma, cheguei na resposta. Não, inclusive você fez um passo, dois passos, três passos e ainda não chegou na resposta. Qual é a resposta aqui? 14 vezes 280, né? Matemática aí afiadinha, vai estar então aqui 3.920 metros. A nossa resposta aí, ó, bem marota, bem para te sacanear aqui, é a letra E, né? Mas agora que você aprendeu aí, que você tem essa noção que o Enem não é somente um passo ou dois, quando envolver cálculo, você vai ficar atento e vai se dar bem, tá bom? Lembre de sempre trabalhar com as questões de cinemática aí, utilizando tanto a parte de velocidade média, quanto a parte de gráfico, a parte das equações, que você vai se dar muito bem. Beleza, gente? Então chegamos na nossa resposta aí. Espero que vocês continuem aqui, porque tem muito mais aula de onde saiu essa e você vai se dar muito bem nas suas provas de vestibular aí. Valeu, galerinha. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.